Muito bem, vamos falar de esporte. Já temos aí a escalação para os jogos amistosos da seleção brasileira contra a Rússia e a Alemanha. São os últimos amistosos antes da Copa do Mundo e o Tite já escolheu. Neymar não vai jogar, a gente já sabe que ele está se recuperando de uma cirurgia. Quero saber a sua opinião a respeito da convocação do Tite. Aliás, pode mandar a sua mensagem aqui. Dá para colocar já a escalação aqui para as pessoas acompanharem, quem está acompanhando o balanço em casa, que não viu daqui a pouco, então? Daqui a pouco a gente vai trazer. Eu queria saber a sua participação e a sua opinião sobre a escalação. Aliás, o Ricardo Martins está aqui e vai falar dessa escalação também, vai dar a opinião dele. O senhor vai discordar, o senhor vai concordar, pode mandar mensagem também, fica à vontade, tá? A Portuguesa Santista venceu mais uma, hein? Garantiu a liderança por mais uma rodada e de quebra se classificou matematicamente para a segunda fase do Paulistão da Série A3. Tá chegando lá, Brió. Tá chegando lá, Brió, jogando fino do futebol. Quer dizer, nem tão fino assim, porque os estádios não são dos melhores, só que está fazendo gol um atrás do outro com um ataque, né? A vitória veio em cima do Capivariano em Capivari pela 16ª rodada da competição. A gente está vendo alguns lances aí, os gols saíram no segundo tempo, quase no final da partida, né? Aos 37, o Kaique invadiu a área, ficou de cara com o goleiro e fez o gol, a gente já viu. Esse aí é o segundo, né? Mesmo sem ângulo, olha só, é esse aí, não é esse jogo. Esse é o primeiro, né? Olha lá, driblou a zaga e tocou na saída do goleiro, mesmo sem ângulo, né? O primeiro da Briosa. E aí, aos 45, uma pintura do Diego Palhinha. Olha só, dá uma olhada na jogada dele contra 3 marcadores, hein? 1, 2, 3. Tira de um, tira de outro. Opa, dançaram na frente dele e já era. Avançou, deu um belo chute na meia-lua. Aí, 2 minutos depois, Bill diminuiu ali para o time do Capivari, mas a partida terminou assim, 2-1. E a Briosa, com o resultado, a Portuguesa se classificou matematicamente para a segunda fase do Paulista da Série A3. Então vamos ver como é que ficou a tabela aqui. O nono colocado, Taboão da Serra, chegou aos 24 pontos. Né? Tá lá, 24 pontos. E não alcança mais a Briosa. Então nós temos só mais 9 pontos em jogo. A Briosa já está com 35 pontos. O foco agora é manter a liderança e ter a vantagem de decidir o primeiro confronto em casa. E a gente vai continuar torcendo aqui para a Briosa. Ô, Ricardo Martins, vem cá, Ricardo Martins. Você vai participar aqui? Já está aqui. Eu vou falar do Santos. Eu já queria trazer ele. Só para dar. Boa tarde. Você tá bom, meu irmão? Vem comigo? Obrigado Tudo aqui certo? mais uma vez por você ter vindo aqui. Briosa muito bem, arrebentando, hein? Que campanha, aliás, parabéns, né, ao Sérgio Guedes pela campanha da Portuguesa. Enquanto a Portuguesa Santista faz uma bela campanha, a Portuguesa Paulista vai cair para 3. Vai cair para 3. Vamos trocar as portuguesas aí, Portuguesa né? vai para 2 e... Agora, o Sérgio Guedes faz um belo campeonato trabalho, espetacular, né? Com a Portuguesa Santista. Só perdeu um jogo até aqui na competição, vai muito bem, obrigado. Vitória importante contra o Capivariano, lá em Capivari, já classificado. E é o que você disse, manter o primeiro lugar para decidir tudo em único Mursa, né? Que é o que a gente quer, né? Lembrando que a gente vai ter 8 classificados, depois vem o mata-mata. 2 jogos de quartas, 2 de semifinal e só sobem 2. Os 2 finalistas vão para a final, os 2 melhores, né, vão para a final em jogo único. Então, a Portuguesa, se conseguir manter a primeira colocação, vai decidir tudo em casa e o lugar da Portuguesa é na Série A1. Dá 2 para 1 depois, né? Dá 2 para 1 e aí legal. Pode até disputar. Bom, falar em disputar o Campeonato Paulista, Campeonato Paulista que terminou aquela fase que não valia muita coisa, vai começar a valer a partir de agora. É quartas de final agora, né? Mesmo assim, o Santos, não valendo muito, deu uma bobeira, hein? E não é só isso, né? Já são 4 jogos sem vencer. Ontem, ao final da partida, o técnico Jair Ventura foi muito xingado pelo torcedor do Santos, 3.800 pessoas apenas na Vila. Primeiro que o Santos jogou com o time todo quase, ou todo reserva, né? Nem o Vanderlei jogou ontem, pra você ter uma ideia, não jogou, no final ele ainda foi tentar ajudar a fazer um gol e alguém perdeu a bola. Vladimir. Porque o Vanderlei não jogou. E aí o Santos toma 3-1 na Vila, o Santos que sempre teve a Vila Belmiro muito forte, esse ano não está sendo assim. O time só terminou em primeiro porque o Corinthians venceu o Botafogo.
em Ribeirão, senão o Santos podia ter terminado na segunda colocação. Faz 2 jogos contra o Botafogo, o primeiro em Ribeirão, o segundo na Vila ou no Pacaembu, mas ontem o torcedor do Santos xingou muito o técnico Jair Ventura e o Bambu. Difícil, Bambu. hein? Quer ver? Bambu! Quer ver? Bambu! Tem uma rima pro Bambu, hein? Qual que é a rima pro Bambu pra Ei, gente chamar? Bambu, você é legal pra chuchu? Então vai, falar vamos outra ver coisa. o BT, vai. O Santos já estava classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista quando entrou em campo neste domingo com uma escalação formada completamente por reservas. Já o São Bento, o adversário da partida, apenas cumpria a tabela e tentava acabar com o jejum de quase 4 jogos sem balançar as redes. A equipe do Santos foi superior nos primeiros minutos e manteve a posse de bola. O time de Sorocaba respondeu, tentando alguns chutes. Mas o domínio do Santos não resolveu muita coisa quando o Bambu cometeu este pênalti aos 41 minutos. O lateral Marcelo Cordeiro cobrou e fez 1-0. Mas a festa do time de Sorocaba durou pouco. Pênalti para o Santos. Arthur Gomes bateu para deixar tudo igual. No segundo tempo, a partida continuou equilibrada, mas o São Bento, que já havia vencido Corinthians e São Paulo no campeonato, surpreendeu mais uma vez. Após cruzamento na área, Luiz Felipe não cortou e Lúcio Flávio marcou 2-1 para o time de Sorocaba. No desespero, o Santos foi em busca do empate. No último escanteio da partida, o goleiro Vladimir foi para a área tentar o gol de cabeça. A defesa do São Bento tirou. Diogo Vitor não conseguiu dominar. No contra-ataque, com o gol aberto, Fábio Bahia fechou o placar. Final de jogo na Vila Belmiro e derrota santista. O torcedor protestou nas arquibancadas. Pressão que não assusta o técnico Jair Ventura, acostumado com esse tipo de comportamento do torcedor. Ser xingado numa derrota, vejo com naturalidade, né? Sou treinador de futebol. E querendo jogador, que a torcida pediu o jogador, todo treinador do mundo quer jogador. Mas a gente tem uma realidade financeira que tem que ser respeitada. E demonstrou confiança em relação ao elenco, que na quinta-feira tem jogo decisivo pela Copa Libertadores da América, contra o Nacional do Uruguai, no Pacaembu. Tenho certeza que a gente vai chegar muito forte para esse nosso objetivo, que é quinta-feira fazer um grande jogo. Certeza também que a torcida vai lotar, ela vai entender que nós abdicamos do resultado para conhecer o grupo, já que eu sou um treinador que estou chegando na equipe do Santos. Muitos meninos no treino é treino, jogo é jogo, é uma velha máxima, mas que é a maior verdade. Então, continuar trabalhando e no momento decisivo todos vão entender esse planejamento que foi feito para a gente conhecer melhor a equipe do Santos. O torcedor está esperando mesmo para entender esse planejamento aí, porque desse jeito que foi... Dá pra esperar, não, mas eu não sei porque que estão fazendo isso aí. O Ivo Morgan tá com a cara, meu amigo. Tá eu aí, vou ó, dizer Ivo pra lá. você. O Ivo Morgan tá com a cara de que comeu e não gostou, que ele é santista, tava lá ontem. Entendeu? Tem? Confiança absoluta Tá bom. e plena, ele tá Coitado dizendo. dele. Então, só pra encerrar aqui, o goleiro, não, o Vladimir ali. Aí, ó, Vladimir nesse momento. Vladimir teve culpa no quê aqui? Não teve culpa nem nada. Ele tentou cavar um pênalti ali, que Entendeu? não foi, né? Olha lá, ó, ali, ó. Ó, a Ele bola tentou, tava né? com o jogador, ó. Cruza. A bola tava... Olha lá. Não. Diogo Vitor. Diogo Vitor. Perdeu, ele que fez Aí o a gol. culpa agora é do Vladimir. Ele que fez o gol no clássico contra o Corinthians, né? Mas aí é São Bento desespero, ganhou né? de todos dos grandes. São Bento ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos e não se classificou. Aquela O grupo coisa, do né? Palmeiras, né? Então, vamos ver aqui, então, os protestos fora do estádio, que nós vamos falar. Jogou bem, vai. Jogou bem o São Paulo. São Ah, o Paulo São Paulo, jogou achei que você ia falar muito do bem. Santos. Não, o Santos acabou 3-1, São Bento não Errou o classificou. São Paulo, hein? Santos errou São Errou. Paulo. Errou o quê? Vai apresentar agora à tarde mais um treinador que não vai dar certo. E ele estava ontem no estádio, mas fora do estádio, os protestos dos olha lá. torcedores cansados pela crise no São Paulo. Aí dentro de campo, o time reagiu e venceu o Red Bull de virada no Campeonato Paulista. A vitória foi acompanhada de perto pelo novo técnico que é guerreiro, jogou no São Paulo, Diego Aguirre. Vamos ver. O som de marcha fúnebre. Torcidas organizadas de luto, desta vez, não lutaram pelo time. Um protesto pacífico do lado de fora do Morumbi marcou o último jogo do São Paulo pela fase de classificação do Campeonato Paulista.
Centenas de torcedores trocaram um incentivo aos jogadores por críticas à diretoria. No domingo de protestos, a criticada diretoria anunciou a contratação de Diego Aguirre. O uruguaio, de 52 anos, chegou com a missão de reconstruir o tricolor e falou pela primeira vez ao site oficial do clube. Eu quero muito ajudar a São Paulo e vamos a fazer todo o que nós podemos fazer para que o time esteja onde merece. Ao lado de Raí e Ricardo Rocha, o novo treinador e as arquibancadas, com apenas 9.000 pagantes, viram o São Paulo vencer o Red Bull de virada. Edmilson colocou os visitantes em vantagem. Com o empate do São Paulo, Nenê cruzou e Nininho mandou contra a própria rede. Boa cobrança de falta de Júnior Tavares e Arboleda de cabeça fez 2-1. A quinta vitória do São Paulo teve ainda o passe de Valdívia e o belo gol de Marcos Guilherme, 3-1. Classificado em primeiro lugar no Grupo B, o São Paulo vai enfrentar o São Caetano nas quartas de final e vai fazer o jogo da volta aqui no Morumbi. Vantagem para confirmar uma fase nova a partir de agora. Tem que apostar, a gente trabalha todo dia para que sempre estar feliz, sempre vencendo jogos. Às vezes não dá certo, aí fica triste. Agora é mata-mata e agora que a gente vai ver quem é quem. Valdívia, pouco lindo, ele mesmo fala. Só salva os olhos. Só salva os olhos. Não. Quem jogou bem o São Paulo? Por que está fazendo isso aí? Não É tá o corintiano bem, que né? está fazendo isso, né? Não estava jogando bem até então, né? A troca do treinador foi importante no São Paulo. Agora a aposta no Diego Aguirre eu acho equivocada. São Paulo vai para o seu terceiro técnico estrangeiro nos últimos anos. Não deu certo com o Balsa. Quanto tempo faz que o Aguirre não ganha um título? Então, ele estava no São Lourenço. 220 anos. Ela estava no São Lourenço ano passado e ele foi vice-campeão da Libertadores naquela final contra o Santos. Ele era o técnico do Peñarol, né? Quando o Santos foi campeão. Agora chega e já dizem que depois da Copa do Mundo ele pode assumir a seleção uruguaia. É, porque ele vai até o final do ano, né? Seria mais um técnico. Sim, né? Seria mais um técnico que vem para o Brasil, passeia pelos campos, comanda o time e volta para a sua... Né? Traz 3 jogadores, deixa o contrato aí por anos e anos e anos e vai assumir a seleção do seu time. Dizem que foi uma ação entre amigos, né? O Lugano é muito amigo dele, o Ricardo Rocha também, o Raí gosta dele, então uma ação entre amigos para comandar o São Paulo. E eu acho que não vai dar certo. Ei, São Paulo. Vamos falar do Corinthians e do Palmeiras, que venceram no encerramento Corinthians e Palmeiras. Corinthians do seu coração e Palmeiras do lado direito do seu peito, que venceram e no encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista. O Scarpa estreou ontem com a camisa do Palmeiras. 2, né? 2 gols. 2 dele, do Fernando. Ele quase fez o terceiro. Ô, Dudu, abre o olho, hein? O Scarpa tá chegando, é muito bom jogador. E aí a vitória... Que time é esse, Lili? Que cor é essa camisa? Corinthians, só pra você saber aqui. Corinthians com uniforme, fazendo esse golão. Que golaço. Gabriel. Vamos ver a reportagem. Gabriel, belo gol. Gustavo Scarpa marcou 2 golaços na vitória do Palmeiras por 3-0 contra o Ituano. O terceiro gol foi de Fernando. O Palmeiras, que já estava classificado para as quartas de final, terminou a primeira fase do Paulistão com a melhor campanha. O próximo adversário será o Novo Horizontino. Também com a vaga garantida antecipadamente, o Corinthians venceu o Botafogo de Ribeirão Preto. Henrique fez o primeiro gol. Gabriel encobriu o goleiro Marcos Martins, um golaço, 2-0. O adversário das quartas de final será o Bragantino. No Campeonato Carioca, Pedro abriu o placar para o Fluminense no jogo com o Nova Iguaçu. O zagueiro Reginaldo, de 1,91 m, marcou o segundo do jogo. O goleiro Júlio César falhou e Yuri descontou. O jogo terminou com a vitória do Fluminense por 2-1. Mauro Gabriel bateu de fora da área e marcou um belo gol para o Volta Redonda contra o Botafogo. Igor Rabelo aproveitou a cobrança de falta para empatar o jogo, 1-1. Depois da marcação de um pênalti polêmico, Danilo garantiu a vitória do Atlético Mineiro contra o Tombense. Rafael Marques driblou o goleiro Neguete e marcou para o Cruzeiro. O Patrocinense chegou ao empate com o Gênesis, 1-1.
Hã? Patrocinense aí tá cheio de patrocínio também, não né? falta patrocínio. E não falta patrocínio. Como é que fica agora os confrontos Aqui das em São quartas Paulo, de vamos final? lá. O Santos pega o Botafogo, a primeira em Ribeirão, a segunda comando do Santos, Vila ou Pacaembu. É jogo da volta, eu tô falando, tá? O Palmeiras pega o Novo Horizontino, o primeiro jogo em Novo Horizonte, segundo jogo na Arena do Palmeiras. Corinthians e Bragantino, primeiro em Bragança, segundo na Arena do Corinthians. São Paulo e São Caetano. A princípio, primeiro em São Caetano, segundo no Morumbi, mas dizem que o São Caetano pode jogar no Pacaembu amanhã, 11 da manhã, a definição de horário e também dos dias na Federação Paulista. Todos os grandes definem em casa. Em casa porque se classificaram. E isso vai ser um problema grande para a Federação, porque os jogos da volta são na outra semana e você tem 3 grandes jogando em São Paulo em 2 dias. Então vão ter que ou jogar na terça ou jogar na sexta. Ou joga no sábado, no domingo, 11 da manhã. Não dá, é meio de semana. A volta é meio de semana. A ida no final de semana e a volta no meio. Boa pergunta. Essa é a pergunta que Boa a pergunta. gente sempre faz. Quem Ótima foi o gênio, pergunta. né? Vamos falar em gênio, vamos falar de um cara que é um gênio, que é o Tite, né? Na tua opinião. O Tite é um gênio. Você já falou isso. Na tua opinião. Saiu a lista dos convocados. Ele é um incoerente. Lista dos convocados da seleção brasileira para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha neste mês. Não tem Neymar, a gente já sabe, se recupera de cirurgia no pé direito. A maioria dos escalados vem de times estrangeiros. Então vamos ver os escolhidos pelo Tite. Aí você dá a sua opinião. Os goleiros: Alisson da Roma. Ótimo. O Ederson do Manchester City. O Neto do Valência da Espanha. Sacanagem. Por quê? Primeiro ele estava levando o Cássio, não está levando mais. Ô Tite, você conhece o Vanderlei? Vanderlei, Ixi, mas goleiro isso... do Santos? Se não conhece, eu vou mandar um DVD pra você. O Neto não engraxa a chuteira do Vanderlei. A primeira incoerência, segue. Não, e tem outra coisa, né? O representante dele veio aqui, que já foi goleiro, Tafarel, conversou, falou e tal. E a gente esperava que ele fosse pra seleção, pelo menos convocado, e não foi. O Vanderlei, né? chama uma entrevista coletiva e detona o Tite que eu tô contigo. Não detona não. Detona Espera aí não que vai acontecer. Quando? Vai acontecer. Quando? Não sei. A Copa do Mundo é agora, né? Já Daqui 3 meses, né? Olha lá, os zagueiros. Miranda da Inter de Milão, Marquinhos do Paris Saint-Germain, o Thiago Silva também do Paris Saint-Germain, Pedro Jeromel do Grêmio, hein? Ótima. Rodrigo Caio do São Paulo. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Rodrigo Caio não tá jogando nada há mais de um ano. Ele só tá aí porque ele foi bonzinho. Ele é menino bonzinho. Eu tomei o cartão, fui eu que acertei o companheiro. Ô, Tite, vai te lascar, Tite. Vamos pro... Pode passar a próxima aqui. Olha lá, laterais: Daniel Alves do Paris Saint-Germain da França, o Fagner do Corinthians, vem fazendo um bom trabalho, o Marcelo do Real Madrid, Felipe Luiz do Atlético de Madrid da Espanha. Ô Tite, você precisa definir na tua vida se você quer um jogador bonzinho ou um jogador violento. Você leva o Rodrigo Caio, que é bonzinho, e leva o Fagner, que tá batendo até na mãe dele. Você precisa definir. Você não falou que tem tal de meritocracia? É verdade. Qual é a meritocracia, hein, Tite? Vamos lá, pra mais. Abre o olho, velho. Meio campo: Casemiro do Real Madrid jogando muito, Fernandinho do Manchester City, Paulinho do Barcelona, Fred do Shakhtar Donetsk da bom Ucrânia, jogador. Renato Augusto do Beijing, que é de confiança de do confiança dele, Felipe Coutinho, jogando muito. Barcelona, o William do Chelsea também jogando muito, e o Anderson Talisca do Besiktas da Turquia. O Anderson Talisca é muito bom jogador, vem jogando muito o Campeonato Turco, acho que merece até a convocação. É pro lugar do Lucas Lima, é pro lugar do Diego. Será que ele sai jogando? Próximo aqui, aí a gente já vai lá para os atacantes. Douglas Costa da Juventus de volta aí, né? Roberto Firmino do Liverpool, tá jogando muito. Gabriel Jesus tá também de volta de lesão. Tyson e o William José, que jogou no São Paulo, Santos e agora sendo convocado. O William José tá na Real Sociedade da Espanha. O William, o seu xará é aquele cara de área. É o centroavante de área. Tem jogado bem no futebol espanhol. O Tite está levando para, de repente, ter essa opção do camisa 9, o homem de referência. Podia ter sido o Jô, o ano passado foi muito bem, mas foi pro Japão, tá escondido. Olha, a gente vai ter que esperar para ver o que o Tite está imaginando. Certo. Evidentemente que aí um desses vai dançar para o Neymar entrar, certo? O Neymar vai ter vaga aqui. Um desses dança. Pode provavelmente ser o Tyson, o William José. Ou até o Douglas Costa. Se o William José for bem, eu não vou ficar surpreso com ele na Copa, porque ele é um jogador que muda a maneira da seleção brasileira jogar. É o centroavante de área. Mas o William José, justiça seja feita, tem jogado muito bem na Espanha. Muito bem. A seleção enfrenta a Rússia no estádio Luzhniki, palco da abertura. Palco da abertura da Copa em Moscou, no dia 23, à 1 da tarde. Eu nem tinha visto, li agora, eu vi. 4 dias depois, pega a seleção da Alemanha no
Olympia Station. Em Berlim, às 3h45. Essa é a última convocação do técnico antes da lista oficial no dia 23. Os 23 jogadores, aliás, lista oficial dos 23 jogadores que vão para a Copa do Mundo da Rússia, que começa no dia 14 de junho. Agora, quem for para esses dois países tem que tomar cuidado, Sim. porque começa na vodka e acaba na cerveja. Lá é, o negócio é assim. Tem mensagens aí que chegaram pra gente acompanhar aqui. Eu vou pelo 997206222 pedir sobre a escalação. O André Rosa de Praia Grande diz assim: tô torcendo porque o Neymar se recupere logo para jogar na Copa. Vai jogar, já tem um lugar garantido aqui. Obrigado, André, pela sua mensagem e tal. William José de atacante é brincadeira, é o Marco de São Vicente, não acredita. É aquilo que a gente falou, né? Um jogador que muda a característica do time jogar. Vamos esperar para ver. Quem mais? Obrigado, Marco. O João de Mongaguá, o Tite convocou bem, está fazendo testes para seleção sem Neymar. Você acha que a seleção vai jogar sem Neymar? Não, vai jogar com o Neymar na Copa do Mundo. Agora, levar Neto, não levar Vanderlei, você tá de sacanagem, Tite. Você é um brincalhão. Vanderlei, pô.